noite, amigos e amigas, irmãos. Além dos vídeos que nós estamos fazendo, né, sobre os santos, a Bíblia e o Catecismo, nós estamos fazendo alguns vídeos curtos sobre alguns temas da nossa fé católica que muita gente às vezes pergunta, tem dúvidas, que a gente vê, não é, que as pessoas perguntam muito e têm dúvidas. E nós passamos nesse final de semana por essa tragédia, né, com o voo lá em São Paulo, onde morreram 62 pessoas, né, 62 vidas, né, nessa tragédia desse avião. E eu vi muita gente na internet questionando, perguntando, né, por que dessas tragédias, desses sofrimentos que nós passamos. Isso é culpa de Deus? Isso é permissão de Deus? Não é? Como que a fé explica todo o sofrimento que há no mundo e toda a tragédia, não é, com pessoas inocentes, igual eu vi a foto, né, dos passageiros, não é? Por que acontece isso? Né? A culpa é de quem? É de Deus? Como que a fé nos explica? Não é? Muita gente atribui isso a Deus. Os ateus, né? Eu não acredito em Deus por causa disso. Não é? Acha que a culpa é de Deus, ou que Deus poderia evitar tudo isso. Por que Deus não evita todo esse sofrimento, todo esse mal que existe no mundo? Então, eu quero explicar num vídeo curto, aí rapidamente, sobre isso, tá? Primeira coisa que a fé nos explica: o mal, as tragédias, os sofrimentos não vêm de Deus. Deus não é o autor de nada disso. Jesus diz: só Deus é bom, tá? Jesus diz bem claro no Evangelho: só Deus é bom, tá? Então, gente, Deus é absoluto, tá? Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo por amor. A única definição de Deus em toda a Bíblia: Deus é amor. Então, Deus jamais manda um sofrimento, manda uma tragédia para alguém. Mas então, por que Deus permite o sofrimento e as tragédias, principalmente com pessoas inocentes? Veja, a igreja reconhece que é um mistério que nós não entendemos. Nós só vamos entender isso quando a gente chegar lá no céu. Tá? É uma coisa que, isso é o maior mistério da humanidade, que os santos, né, tentaram entender, explicar. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, os maiores teólogos da igreja tentaram explicar. Tá? O que Santo Agostinho, né, depois de estudar muito, ele foi um dos teólogos que melhor explicou essa questão do mal na visão da igreja católica. Não é Deus quem manda o mal, mas Deus às vezes permite o mal, que o mal aconteça. Mas por que Deus permite o mal? Para desse mal tirar um bem. Se não fosse para Deus tirar do mal o bem, Deus jamais permitiria o mal. Mas como assim? Vamos colocar alguns exemplos da Sagrada Escritura, que é a nossa regra de fé. Vou dar dois exemplos, um do Antigo Testamento e outro do Novo. Do Antigo Testamento, José do Egito. Está lá em Gênesis 37. José foi vendido pelos irmãos. Os irmãos queriam matá-lo, aí depois, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo lá para o Egito, e venderam. Olha só, tinham inveja dele, queriam matá-lo e venderam o próprio irmão. Olha o pecado dos irmãos. Pecado gravíssimo. Depois de enganar o pai, falaram que o filho tinha morrido. Então os irmãos cometeram vários pecados. José foi para o Egito, a gente conhece a história. José virou governador do Egito e salvou o próprio povo dele da fome. De um mal, que foi todo aquele pecado dos irmãos, Deus transformou num bem. Ele virou chefe ali, né? Ficou governador ali, e ali salvou aquele, né, com os dons que ele tinha, Deus com ele, não é? O faraó desvendou os sonhos do faraó, e ali, meu irmão, ele salvou o próprio pai, a família, e ele diz, na hora que os irmãos ficaram com medo, ele fala: não precisem ficar com medo, eu não vou me vingar de vocês. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. O que vocês fizeram de mal, Deus transformou em bem. Para a vossa salvação, está lá no livro do Gênesis. A gente não entende os desígnios de Deus. Não entende. Por isso que a igreja ensina, nós só vamos entender isso quando a gente estiver no céu.
Gente, esse exemplo é o maior exemplo. Jesus, gente, não tinha pecado, um homem inocente, não fez mal nenhum. Tanto que o Papa Bento XVI ensina, estava ali Barrabás e Jesus, os dois filhos do Pai. O verdadeiro filho do Pai, isso quem ensinou foi o Papa Bento XVI, um homem maravilhoso, um dos maiores teólogos da igreja. O filho verdadeiro do Pai, que é Jesus, e o falso filho do Pai, que é Barrabás. O povo preferiu o falso filho do Pai, que Barrabás quer dizer filho do Pai, do que o verdadeiro filho do Pai, que é Jesus. Então, desse mal que foi entregar o Filho de Deus à morte, Deus tirou o maior bem, que foi a minha e a sua salvação. Tanto que eu já fiz um vídeo aí sobre, né, por que Jesus morreu na cruz. Para a gente não ir para o inferno. Então, gente, nós não entendemos os desígnios de Deus. Agora, não culpemos a Deus. Agora, se a culpa não é de Deus, a culpa é de quem? A culpa é do pecado. Por que o inocente sofre? Por causa do pecado. Mas que pecado? Aquela criancinha de 3 anos tem pecado? Provavelmente não. Aquela criancinha que estava ali, ela não tinha pecado, mas os inocentes sofrem porque não é só o meu pecado, é o pecado da humanidade inteira, que traz prejuízo para todos. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Eu posso estar aqui a 80 no meu carro, venham lá a 120, bate em mim e me mata. Que culpa que eu tenho? Nenhum. Mas o pecado do outro me atingiu. Então, gente, o pecado do mundo inteiro acarreta prejuízo para todos, até para quem é inocente. Então, aquela criancinha provavelmente não tinha pecado nenhum. Mas o inocente, às vezes, paga pelo pecado do outro, da humanidade inteira. E, gente, o que mais tem no mundo hoje é pecado. Tem gente hoje fazendo santuário para Lúcifer. Tem gente hoje aprovando aborto. Tem gente hoje aprovando ideologia de gênero. Tem gente hoje fazendo, né? A gente viu aí na abertura das Olimpíadas fazendo chacota com Jesus, com a Santa Ceia. Botando lá um monte de travesti lá na Santa Ceia. Então, gente, a gente está chutando a canela de Deus. Então, Deus vai embora. Quando Deus vai embora, fica as trevas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, se você apaga a luz, fica as trevas. Então, o mundo não quer saber de Deus. Então, Deus, ele não manda o mal, mas ele permite muitas vezes o mal. Porque o mundo não quer saber dele. Vai ver a Europa como está. A Europa hoje, gente, está virando. Hoje está crescendo o número de ateus, de muçulmano, de satanista no Brasil e no mundo. Então, gente, quando a gente peca, vem o mal para todos. Outra coisa. Deus fez esse mundo em cima de leis. E Deus, ele não revoga suas leis. Deus fez a lei da gravidade. Se você pular de um prédio, você vai morrer. Deus não vai te segurar. Então, se o avião cair, Deus não vai segurar o avião, porque Deus fez a lei da gravidade, né? Outra coisa, no dia estava chovendo, não é? Então, muitas vezes, outra coisa, eu vi muitos testemunhos de pessoas que iriam voar e não voaram. Chegaram atrasados. Então, olha aí, tá vendo? Então, nós não sabemos os desígnios de Deus. É uma segunda chance que Deus deu para algumas pessoas. E muitas vezes para a gente, não é? Para a gente também pensar. As tragédias, muitas vezes, faz a gente pensar. Assim como eu vi uma entrevista de um dos passageiros que não embarcou no avião, ele falou, Deus me deu uma segunda chance para mim ser uma pessoa melhor. E isso fala para mim e para você. O que você aprendeu com essa tragédia de sexta-feira? Que eu tenho que ser uma pessoa melhor com Deus e com as pessoas. E se Deus me chamar hoje? Às vezes hoje você não vai ter um acidente, mas às vezes você pode hoje dormir e não acordar amanhã. E você já se reconciliou com Deus? Você já se reconciliou com as pessoas? Você já perdoou as pessoas que você tem que perdoar? Você já se reconciliou com aquela pessoa que você está brigada? E se Deus te chamar hoje, meu irmão? Você vai ter que prestar contas a Ele da sua vida. Então, muitas vezes, as tragédias e os sofrimentos nos educam, nos ensinam. Então, Deus também, ele fala através do sofrimento e das tragédias. E muitas vezes a gente não aprende. Então, às vezes, vem coisa pior. Não veio a pandemia? As pessoas aprenderam? Não aprenderam. Vai vir coisa pior, doenças muito piores.
Então, muitas vezes, Deus fala através do sofrimento e Deus fala através das tragédias, para a gente poder mudar de vida. Para a gente pensar que a vida é um sopro. Eu hoje estou aqui, amanhã posso não estar. Entendeu? Então que Deus possa, né, e Deus e Nossa Senhora primeiramente possa confortar as famílias, tá? Não é fácil, eu sei que não é fácil, tá? Mas que Deus também possa também nos fazer refletir, nos fazer pensar, não é? Na nossa vida. Então quando você acordar, que você abrir o olho, tô vivo. É o que o Padre Léo falava, viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você vai acertar, que a gente não sabe qual vai ser o último. Ou Jesus volta, ou eu vou a ele, na minha morte. E eu não sei quando é que eu vou morrer, não é? Então, que Deus abençoe a todos, que esse vídeo possa fazer você refletir. Amém? Deus abençoe a todos.